Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aulinha de biologia. Para você que tem essas suas dificuldades aí, ó, vem comigo. Bora aprender biologia da forma mais fácil e mais divertida. Bora para aula, pessoal. Bom, galerinha, hoje vocês vão aprender comigo um pouquinho sobre o sistema digestório. A nossa primeira aula aí dentro da sequência de várias aulas que nós vamos ter sobre fisiologia humana, ou seja, vamos entender como que funciona o seu corpo, mais especificamente como que tudo caminha depois que você, ó, aproveita esse bocão aí, ó, e come tudo quanto é porcaria que você tá com vontade de comer, cara. Você come aquele montão de coisa e depois seu sistema digestório, ó, que se lasca para digerir tudo isso aí. Então vão aprender comigo todo o caminho que a comida faz, desde o momento da mastigação até ela sair na forma, ó, do cocô, tá? Vamos entender tudo isso, todos os processos, todas as enzimas, o que é químico, o que é físico, vamos entender por completo. Mas como sempre, galera, para entender isso aí, ó, vem comigo aqui no slide que vamos dar uma olhadinha no seu sistema digestório. Bora lá, galera! Bom, pessoal, vamos iniciar então fisiologia humana, falar mais especificamente sobre o sistema digestório humano. Qual que é o caminho que a comida faz, como que é o processo da sua digestão dentro do seu organismo, tá? Então, primeira coisa, o sistema digestório ele é responsável por processar, certo? E transformar todo o seu alimento em nutrientes que podem ser aproveitados pela célula, como por exemplo, transformação do amido em glicose, de proteínas em aminoácidos, lipídios em ácidos graxos, tudo que seja disponível para a sua célula. Quem faz essa transformação é o seu sistema digestório a partir de dois processos. Um processo que a gente chama de digestão mecânica, que depende exclusivamente da particularização, ou seja, transformar tudo que você come em partículas pequenas, tá? E também a parte da digestão química, onde você tem o envolvimento de substâncias químicas, enzimas, ácidos e tudo mais, todos responsáveis por alterar a composição própria da matéria para que essa seja transformada, como a gente já viu anteriormente, em glicose, aminoácidos, ácidos graxos, ou seja, sejam transformados em produtos que possam ser aproveitados pelas células. O nosso processo digestivo ele passa por várias estruturas do nosso corpo, como mostra aí, né? Inicia aqui na boca, depois faringe, esôfago, estômago, aqui embaixo, depois intestino delgado e as suas partes, duodeno, jejúnio e ilho, chega aqui no intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto e, por último, o ânus. E é claro, nós temos glândulas anexas, como glândulas salivares, fígado, que está aqui, pâncreas, que se encontra aqui, certo? Vesícula biliar, que armazena o que é produzido pelo fígado. Todas essas estruturas estão relacionadas com o processo de digestão e cada uma realiza uma etapa importante dentro da digestão, certo? Vamos iniciar aqui com a boca. A boca é responsável inicialmente pela digestão mecânica, certo? Que é feita pela junção na mastigação dos dentes, língua e palato, certo? Então o dente corta, macera, amassa, tritura o alimento. A língua vai colocando o alimento de um lado para o outro e a região do palato, tanto palato mole quanto palato duro, servem como apoio para o processo da mastigação, onde a língua vai apertando a comida sobre o céu da sua boca, certo? E tudo isso é associado a um processo de digestão química, que é feito com a amilase salivar ou pitialina, que está presente ali na sua saliva, que além de umedecer o alimento, a saliva em si, além de umedecer o alimento e lubrificar o alimento, já faz com que parte do amido seja digerido ali na boca mesmo, certo? Pela presença da pitialina existente na saliva, certo? Nós temos ali glândulas salivares parótidas, submandibulares e também sublinguais. E o pH da boca, que é importantíssimo a gente saber também, é um pH aproximado de 7, tá? pH excelente para o funcionamento da pitialina. Logo após a mastigação, a comida vai ser deglutida, vai ser engolida. Isso só é possível porque a língua empurra o alimento para trás, a sua garganta se abre, a sua epiglote se fecha para que esse alimento não caia no sistema respiratório e aí sim o alimento desce para ser digerido. Essa imagenzinha mostra muito bem como acontece a mastigação.
A língua ela vai jogando a comida de um lado para o outro, apertando a mesma sobre o palato, e a digestão vai acontecendo até o próximo passo, que é o passo da deglutição. Tudo bem? Aqui na deglutição e a passagem pela faringe e o esôfago, você vai ter principalmente só um caminho de passagem de comida, certo? É a ligação entre a sua boca e o seu estômago. Essa comida é carregada a partir de contrações musculares que a faringe e o esôfago realizam, chamados de movimentos peristálticos, como representado aqui nesse GIF ao lado, certo? Então o peristaltismo vai carregando a comida, até que a mesma chegue até o estômago. O interessante é que vocês saibam que essa estrutura muscular que reveste faringe e esôfago é feita de músculo liso, certo? De músculo não estriado. Por isso, a contração é involuntária, porém ela é bem lenta, não é rígida, não é uma contração muito forte, tá? Ela acontece de forma uniforme, mas ela é uma contração lenta, e assim o alimento vai sendo carregado. Como dizia, né, a gente pode comer até de ponta cabeça, porque a comida chega no nosso estômago a partir do peristaltismo. E aí desce pela faringe e pelo esôfago, o pH também é aproximadamente 7, e a comida cai no estômago para ser digerida. Certo, pessoal? Lá no estômago, a digestão ela ocorre de forma química, certo? Que é a formação do que a gente chama de bolo alimentar, onde tudo que chega no estômago vai entrar em contato com o suco gástrico, que é uma substância extremamente ácida, feita de ácido clorídrico, né? pH do estômago é aproximadamente 2, e também vai entrar em contato com enzimas, como é o caso do pepsinogênio, que ele se torna pepsina, né? A enzima em si é a pepsina, e vai fazer a digestão das proteínas para a formação dos polipeptídeos. Dentro do estômago, para a entrada dele, nós temos o esfíncter esofágico, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, certo? Ou também esfíncter cardio, certo? Aí cai no estômago e na hora de sair o bolo alimentar do estômago, ele sai pelo esfíncter pilórico, ou então pela válvula piloro, tá? Aqui dentro nós temos várias camadas de músculo formando o estômago, internamente uma mucosa extremamente importante, porque essa mucosa protege a parede do estômago contra o seu próprio ácido, tá? E todas as substâncias que caem aqui que têm que têm construção de base proteica, vão entrar em reação com a pepsina e vão ser digeridas. Quando o bolo alimentar está completamente formado, ele é carregado pelo esfíncter pilórico, certo? E é mandado para a primeira porção do intestino delgado, que seria o duodeno. Tá dando para entender aí, pessoal? Bom, galerinha, então assim que sai do estômago, o alimento ele chega até o intestino delgado, na primeira porção do intestino delgado. Ele é muito longo, tá, pessoal? O intestino delgado ele tem aproximadamente 6,5 metros de comprimento, tá? Ele vai ter 3 partes, duodeno, jejunum e íleo. O duodeno tem a função primordial de participar da digestão mesmo das substâncias, enquanto o jejunum e o íleo estão mais ligados à absorção dos nutrientes, certo? Quando o bolo alimentar ele sai do estômago, ele recebe o nome de quimo. Ele deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. E esse quimo é uma massa extremamente ácida e pastosa. Lembrem-se, ele está carregado de ácido clorídrico que vem do estômago. Ao entrar no intestino, essa primeira porção do intestino, ela precisa ter uma certa proteção. Por quê? Ele vai receber uma substância que se encontra em pH quase 2 ali. É um pH extremamente ácido, carregadíssimo de ácido clorídrico que foi feito na digestão do estômago, certo? Então, ali nessa primeira porção do intestino delgado, que seria o duodeno, o quimo vai receber a sua primeira substância, que vai ser o suco pancreático, que foi produzido pelo pâncreas, certo? Que possui enzimas digestivas, mas principalmente possui bicarbonato de sódio, uma substância que vai deixar o quimo básico. Tá? Você vai basificar o quimo, vai neutralizar a sua acidez.
Por quê? Porque o intestino delgado ele não está preparado para receber substâncias tão ácidas ali na sua estrutura, certo? No mesmo momento, ali no duodeno também, o quimo vai receber a bile, que foi produzida pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, e a bile ela possui sais biliares que vão ter a função de detergente para toda a gordura que tiver ali misturada com o quimo, certo? E esse detergente em contato com a gordura vai ter a função de emulsificador, certo? O que é emulsificar a gordura? Vai transformá-la em pequenas gotículas para que o processo de digestão das gorduras seja mais rápido, mais fácil e mais eficiente. O intestino delgado ele tem um pH próximo a 8,5, ou seja, é um pH alcalino, completamente diferente do pH do estômago. Importante para o funcionamento de todas as enzimas digestivas que ali são encontradas. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho das enzimas que são encontradas no processos digestivos. Então, primeiro, as enzimas contidas no suco pancreático. Nós temos as proteases do tipo tripsina e quimiotripsina, tripsina e quimiotripsina, que vão agir sobre as proteínas que não foram digeridas no estômago, certo? Segundo grupo, a amilase pancreática é um segundo momento onde o amido que não foi digerido na boca vai ser digerido ali na primeira porção do intestino, certo? Terceiro, a lipase, que ajuda a digerir os lipídios, tá? E formação de ácidos graxos e glicerol, desculpa. E as nucleases, que vão atuar sobre os ácidos nucleicos, ou seja, toda a célula que foi rompida no processo de digestão liberou DNA. E ela precisa ser digerida, essa substância também, tá? Então, quem faz essa digestão é a nuclease. Para auxiliar também nesse processo digestivo, nós temos o suco entérico, que são as enzimas produzidas pelo intestino, tá? Então, nós vamos ter lá a maltase, que vai transformar maltose em glicose, que é um tipo de açúcar. Sacarase, que vai transformar sacarose em glicose, e frutose, também outro tipo de açúcar. Lactase vai transformar a lactose em glicose e galactose. Peptidases vai transformar aí os fragmentos, os pequenos pedacinhos de peptídeos em aminoácidos. Lipase entérica vai quebrar lá os lipídios, quebrar as gorduras. E nucleotidases também ajuda a quebrar, certo? Transformar, né, os nucleotídeos em partes menores, como as suas divisões, né, fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Todas elas destinadas para uso na formação de novos nucleotídeos em momentos de divisão celular e tudo mais, certo? Então essas são as principais enzimas que agem na digestão ali no momento que o bolo alimentar se transforma em quimo lá no intestino delgado, certo? Uma observação aqui do intestino delgado é que nós temos essas vilosidades, principalmente encontradas no jejune do ilho. No finalzinho do duodeno, a gente encontra na região de transição jejune e ilho, que são vilosidades que auxiliam no processo de absorção de nutrientes. Então, são várias estruturas, né? O tecido ele é todo dobrado e todas essas dobras aumentam a superfície de contato, tem mais disponibilidade de corrente sanguínea para fazer a absorção dos nutrientes, certo? Todos esses nutrientes vão ser mandados, por exemplo, para a corrente sanguínea e aquele que é ácido graxo, por exemplo, vai ser enviado para os vasos linfáticos. Então, aqui à esquerda eu tenho uma imagem montada, né, e à direita uma imagem de micrografia. Aqui dá para ver a microvelocidade e todas as suas ligações aqui dentro de pequenos vasinhos sanguíneos, aonde acontece toda a absorção de nutrientes pelos capilares sanguíneos, né? E o capilar linfático aqui é o que faz o recolhimento dos ácidos graxos provenientes da digestão. Associado ao funcionamento do intestino delgado na primeira porção ali do duodeno, nós temos o fígado e o pâncreas, que são consideradas glândulas anexas do processo digestivo, tá? O fígado vai produzir a bile fica armazenada aqui na vesícula biliar e chega até a primeira porção do intestino delgado pelo um canal que a gente vai chamar de ducto colédoco
ou então ducto biliar, certo? Então sai aqui da vesícula biliar e vai até o intestino delgado, certo? O pâncreas vai produzir o suco pancreático e a partir de um canal também, certo? Chega até o duodeno pelo ducto pancreático. Ambos vão cair aqui no duodeno e vão iniciar os seus processos de funcionamento, como a gente já viu anteriormente. O fígado, ele tem uma função muito importante dentro do nosso organismo, não só relacionada à digestão, né? O fígado tem a relação com a síntese do colesterol, ele tem relação com a transformação da glicose em glicogênio e depois a volta do glicogênio em glicose. Ele tem a função de ajudar na eliminação de toxinas e venenos do nosso corpo, certo? Ele produz a bile, que nós já citamos. Ele ajuda a sintetizar aminoácidos, ele ajuda a sintetizar hormônios, certo? Ele ajuda a absorver as vitaminas A, vitamina B, vitamina C, vitamina E. Então o fígado ele tem infinitas funções dentro do nosso corpo, ele é extremamente importante. E dentro do processo digestivo ele não deixa de se fazer importante também, tá? O intestino grosso, que é o final do nosso processo digestivo, certo? Ele tem aqui a conexão com o intestino delgado, certo? Então o intestino delgado termina aqui, o íleo, né? Aqui nós temos a válvula que é chamada de válvula iliocecal, ou seja, que conecta o íleo do intestino delgado com o seco intestinal do intestino grosso. Tá? Aqui nós temos a região do seco, né, que é essa base aqui embaixo do intestino grosso. Aqui se localiza o apêndice vermiforme. Alguns estudos mostram que o apêndice ele tem uma certa ajuda, uma certa importância na formação do nosso sistema imunológico, tá? Mas não é, digamos assim, não é que não seja significativo, mas é uma quantidade pequena de células de defesa que são produzidas nessa região. E aí a comida vai seguindo, né? Agora não mais chamada de comida, ela vai seguindo pelo cólon ascendente, que é esse que sobe, o cólon transverso, o cólon descendente, o reto e o ânus para sair na fase de fezes, certo? Então nós temos o esfíncter iliocecal, certo? Que faz a conexão, como eu já falei, e depois o esfíncter anal, que é quem permite a saída das fezes propriamente dita. O bolo fecal ele vai caminhando, o intestino grosso ele tem a função primordial de absorver o excesso de água, ele vai ressecando o bolo fecal, vai te desidratando ele, né? Porque água nunca é legal desperdiçar dentro do nosso organismo. E aí são enviadas mensagens para o nosso sistema nervoso de que tem fezes pronta, tem bolo fecal pronto. E aí te dá aquela vontadinha de ir no banheiro e você, com a abertura do esfíncter anal, consegue fazer a liberação desse bolo fecal, certo? Toda a água que está em excesso, sais minerais que está em excesso, eles vão ser reabsorvidos, certo? Agora, substâncias que devem ser eliminadas, restos de bactérias mortas, água um pouquinho é importante, todos os restos de alimentos não digeridos, eles vão sair na forma de fezes, certo, pessoal? E é claro, pessoal, que tem a parte que é um pouquinho mais difícil. A gente vai entender agora sobre o controle hormonal da digestão, certo? Esse processo de liberação de enzima, ácido e tudo mais, ele não acontece assim, simplesmente acontece. A gente tem um controle hormonal para fazer esse processo digestivo acontecer da melhor maneira possível, certo? Onde você tem uma relação com o sistema nervoso e endócrino funcionando em conjunto, juntamente com fígado, vesícula biliar, pâncreas, estômago, intestino, funcionando. Tá? Aqui esse desenho representa em linhas contínuas, aonde acontece um feedback positivo, tá? Uma linha de estímulo, e a linha pontilhada aponta um feedback negativo, ou seja, você faz aquela substância parar de ser liberada, certo? E nós temos 4 passos aqui para compreender esse processo. O primeiro passo é quando o alimento chega no estômago. Logo que o alimento chega no estômago, a gente já tem um processo de liberação, que é o processo de produção da gastrina. O alimento chega no estômago, começa a produzir a gastrina. E a gastrina é o hormônio que vai estimular a produção, do suco gástrico. Quem que produz a gastrina? O próprio estômago. O próprio estômago vai ser estimulado pela presença do alimento, ele começa a produzir gastrina e a gastrina
ativa a produção do suco gástrico. E aí começa a digestão lá do bolo alimentar, certo? Assim que você tem a liberação do bolo alimentar, que agora vai ser chamado de quimo, né? Para o intestino delgado, a acidez que o quimo chega já é uma ativação que vai ativar a produção de uma substância chamada de secretina, certo? E a secretina, produzida ela só pela presença do quimo no intestino delgado, certo? O quimo chegando aqui no intestino delgado, você inicia a produção da secretina, e a presença da secretina vai funcionar como um hormônio estimulante para que o pâncreas comece a produzir o bicarbonato, certo? Então, caiu o quimo aqui no duodeno, certo? Caiu o quimo na primeira porção do intestino delgado. Você tem o estímulo da secretina para a produção do bicarbonato. Então, o próprio intestino delgado envia uma mensagem para o pâncreas e o pâncreas começa a produzir o bicarbonato. O bicarbonato vai ser jogado aqui no duodeno. Aí, o quimo, que era extremamente ácido, se torna agora básico, certo? O duodeno também vai produzir uma substância que é chamada de colecistoquinina. Essa colecistoquinina, pessoal, ela vai estimular o pâncreas a liberar as enzimas, certo? E a vesícula biliar a liberar a bile. Então aqui eu tenho um estímulo do próprio duodeno no pâncreas e do duodeno na vesícula biliar, para que sejam liberadas as enzimas pancreáticas e também liberado a bile, certo? O duodeno, ele vai produzir uma outra substância que é chamada de enterogastrona. Essa substância ela é produzida assim que o quimo termina a sua passagem pelo duodeno, certo? Ele terminou a passagem, ou seja, o quimo saiu do estômago, chegou aqui, mostrou que não tem mais nada no estômago, certo? O duodeno vai enviar o hormônio enterogastrona para o estômago, só que agora ele vai ser enviado em uma forma de inibição. Por quê? Quando a enterogastrona é liberada no estômago, automaticamente o estômago inibe a produção de suco gástrico e para o processo de digestão dentro dele, certo? Então, seguindo todos esses passos, onde o próprio estômago produz a gastrina para que ative o suco gástrico, depois o próprio duodeno aqui, ó, produz a secretina para que o pâncreas produza o bicarbonato. Depois, ainda o duodeno produz a colecistoquinina para fazer com que as enzimas da vesícula, desculpa, as enzimas do pâncreas sejam liberadas e também a bile da vesícula biliar seja liberada no intestino delgado. E por último, depois que todos esses processos acontecem, a enterogastrona é produzida pelo intestino delgado e vai lá fazer a sua função no estômago, aonde ele inibe a produção do suco gástrico. Espero que vocês tenham entendido esse processo, que é um pouquinho mais complexo aí, pessoal, mas que com essa imagem e as flechinhas, se vocês conseguiram acompanhar todo o nosso raciocínio, fica super tranquilo de compreender. Certo, pessoal? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Se você não entendeu, não se assusta. Pega o vídeo, volta no vídeo, anota tudo de novo e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.